Boa noite, amados irmãos. O trabalho de hoje é bastante simples. Hoje são dia 11, né, de junho de 2025. Nós temos que fazer o Evangelho para tomarmos forças. Cedo ou tarde nós vamos entender isso na nossa caminhada ou na nossa jornada espiritual. E as coisas funcionam através da união mesmo. Eu espero que os bons espíritos possam levar a energia necessária a todos os irmãos do grupo, né? Mas principalmente aqueles que deram nome para se fazer a oração, as preces, em benefício individual, né, desse nome, mas também do coletivo da sua família. Então vamos ver aqui o que os bons espíritos. Bem, a leitura é um resumo, né, de um livro em que o autor diz essas frases. Se uma das suas mãos, todos nós temos as mãos, né? Ou de um de seus pés faz com que você, ou seja, o ser humano, provoque sofrimento em outras pessoas, corte-o e jogue fora. E aí ele vem conversando sobre essa situação. Por que isso? Porque isso pode ser um motivo de escândalo e de queda de uma pessoa. Então, tudo aquilo que nós temos que pode provocar algo em prejuízo dos nossos semelhantes, nós temos que fazer uma análise profunda. O sentido de cortar é retirar da sua vida aquela prepotência, se for o caso. E a gente vai discutir isso aí em poucas palavras. Primeira coisa que é uma alegoria, é muito essa verbalização dita pelo Senhor Jesus, difícil de entendimento, de alcançar o real valor daquilo que ele queria dizer. Então, Mateus, no capítulo, se eu não me engano, 18, ele falou que é preferível a pessoa cortar o pé, já que muitos andam pelos maus caminhos, é preferível cortar as mãos, se, por exemplo, eu desvio dinheiro de alguém, né, as mãos. Então, do que continuar essa sua vida e não entrar no reino dos céus. É uma análise, irmãos, porque tudo é ação e reação, causa e efeito. No livro, ele está dizendo diretamente a uma outra pessoa, mas eu também levo pelo ponto de vista que eu provoco algo. Então, se as minhas mãos são pecaminosas, é preferível tirar essas mãos hoje, porque ela pode significar a minha queda espiritual. É assim que o livro está dizendo. Só que isso é uma alegoria muito física. Poxa, você cortar suas mãos, por que que não corta o que há dentro da pessoa? Aí sim, a frase ou a parábola, ela tem um significado espiritual muito mais profundo. Ou seja, sendo kardecista, é a reforma íntima. A gente vai analisando, vai vivendo, vai lendo, vai estudando, vai conversando com as pessoas,
vai procurando uma elevação energética, uma elevação espiritual, e vai cortando o mal dos nossos caminhos. Porque depois, o próprio livro dá uma referência sobre algumas situações. E eu vou falar agora sobre essa situação para ficar bem entendido. O livro diz assim: se por acaso alguém sofre pela vista ou perda da vista, é porque, isso é o Espiritismo falando, a vista foi para ele, para essa pessoa, uma causa de queda. Aí ele passa por uma aprovação. Essa aprovação pode ser nessa vida ou em qualquer vida. Agora, aonde está a causa? Em algum lugar do passado. E muitas vezes essa causa está na vida atual. E outras vezes, ou numa grande quantidade de vezes, a causa está na vida anterior. Então, o espírita, que é pela linha kardecista, ele precisa entender da lei causa e efeito e pesquisar pela reencarnação, que é uma base fundamental do espiritismo, para poder entender o que está acontecendo consigo. Muitas pessoas vêm no centro, procuram orientação espiritual, conversam com entidades, procuram até mesmo uma razão pela qual está passando aquele sofrimento, pede força para passar por aquela aprovação, mas precisa entender a causa. Porque nem sempre, se nós estivermos passando pela aprovação, nós vamos passar realmente pela aprovação. Porque a gente precisa ter o entendimento. Não é passar, eu sofri ontem, já estou hoje, graças a Deus a dor foi embora. Eu preciso entender o processo. E para entender o processo, eu tenho que pesquisar a mim mesmo. Eu que sou o motivo de desonra, sou eu que sou mentiroso, seja como for, a chamada virtude negativa. As pessoas têm erros, pecados. É da lei, irmãos, é da vida, é da nossa evolução. A lei é perfeita, a lei é equilíbrio. Então, uma pessoa, para ficar equilibrada e harmônica, ela não pode fazer escândalo. E se há algo mal dentro dela, ela precisa retirar esse mal. Aí vem dizendo, esses espíritos, como nós podemos fazer? Então, talvez essa causa de queda tenha sido até por ter feito outra pessoa a perder a vista. Se nós olharmos na nossa sociedade, nós vemos que, de repente, alguém dá um tiro, acerta um olho de uma pessoa, né? Essa pessoa fica cega. Houve um provocar de uma situação. Foi lançado um tiro, o tiro pegou numa pessoa, perdeu a vista. Existe um responsável para isso. A lei daqui da matéria, ela pode dar qualquer tipo de interpretação, mas existiu a causa e vai existir o efeito. Então, alguma pessoa hoje que esteja com problema na visão, de perda de visão, pode, não há afirmação, irmão, ter feito isso com uma outra pessoa. É o livro que está dizendo isso. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho. Oxa, mas que questiono aqui dentro
do centro com os irmãos, a gente está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, e a visão vai diminuindo. Celular, a pessoa fica muito tempo dentro do celular. Isso provoca danos irreparáveis na visão da pessoa. Ela está provocando para ela um próprio mal, mas ela está olhando a internet, ela está vendo o grupo, ela está numa boa, mas está provocando alguma coisa na visão dela, que ela pode ser pelo excesso de trabalho com os olhos mesmo. A pessoa às vezes está cansada e continua trabalhando, até pela sobrevivência, mas pode danificar os seus olhos. E, outras vezes, essa mesma situação pode ser alguém que provoque excesso de trabalho nas outras pessoas. Aí é outro tipo de causa. Dá para me entender? Ou seja, maus trato ou falta de cuidado. Muito entre nós, ou a grande maioria das pessoas, elas acabam relaxando mesmo pelo corpo físico, não trabalhando através de uma alimentação, de uma nutrição correta, acaba ficando com problemas. Ele mesmo, a pessoa, né, ao se arrepender dos seus erros do passado, pode ter escolhido essa prova para evoluir, aplicando a si próprio as palavras do Senhor Jesus. Se o seu olho foi motivo de erro, arranque-o. Ou seja, vai passar por uma provação muito semelhante. E vai ter também que ter entendimento dentro da sua aprovação. Porque muitas vezes a pessoa passa essa aprovação, essa escolha, e vive reclamando que não é privilegiada, que a outra pessoa, por exemplo, tem visão e eu não tenho visão. Tem vários tipos de problemas que inclui a psicologia, vai ter que trabalhar a metodologia, como vai sobreviver sem poder ver, não é? Então é um trabalho árduo, confesso, é um trabalho difícil, não é uma situação nada fácil, mas é uma situação que existe para algumas pessoas. Possivelmente foi queda, né? O mau uso da sua visão, olhar a vida dos outros, ficar analisando pelos olhos. Então há muito, mas muitos motivos, né? Ser ganancioso, a pessoa gananciosa, ela está olhando, ela quer cada vez mais a intenção dos seus olhos, desejar coisas das outras pessoas, objeto, corpo físico, isso tudo causa dano à visão. Excesso de trabalhos materiais causa dano à visão. Precisamos viver no equilíbrio e na harmonia. Bem, o livro dá uma sugestão, ele dá um exemplo. E esse exemplo, se nós analisarmos, serve para qualquer pessoa. Quantos vieram à Terra privados? Eu conheço alguns, privados da visão, ou perderam a visão. Algum motivo há. Tudo na nossa vida tem um motivo. Nós temos que analisar. E quando a gente vai analisar, poxa, onde está essa situação? Por que está acontecendo isso comigo? Normalmente, não é na situação de vida atual, é numa vida pregressa, numa vida do passado, numa outra reencarnação, num outro corpo físico, com outros procedimentos. Mas eles continuam. Por que isso? Porque no nosso corpo
na nossa vida é dividido em três partes. Nós somos um espírito, ser pensante, criado por Deus. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. E lá, pela misericórdia dele, ele dividiu o homem, digamos, simples, para a gente poder entender. Esse espírito, energia pura, ninguém consegue prender isso, ninguém sabe do que se trata. É o corpo físico, aonde nós estamos trabalhando hoje, na Terra. Nós precisamos de um corpo físico para a manifestação dos nossos desejos, das nossas vontades. E existe um corpo perispiritual, que é um intermediário que comunica desse espírito que somos a esse corpo que nós temos temporariamente. Então, o espírito é energia pura, o corpo físico é matéria mais bruta, e o perispírito é semimaterial. Por isso que ele se comunica entre o espírito e a matéria. Mas é ele que retém todos os nossos atos e os nossos pensamentos. Seja como for, é ele que retém e registra. Então, se eu trabalho muito, está sendo registrado dentro da minha alma. Se eu provoco uma cegueira a uma pessoa, que foi o exemplo, isso fica registrado dentro de mim. Eu estou vendo, irmão, que eu estou provocando um dano a uma pessoa. Para! Para e para. Por que isso? Vai ter consequência. Ah, estamos lesando uma pessoa. Lesa hoje, lesa amanhã, fica lesando o tempo todo. A gente olha no noticiário, está todo mundo lesando. Parece que o mundo está de perna para os ares. O que está acontecendo com a nossa humanidade? É isso mesmo. É a nossa índole vindo para fora. Quem causa efeitos maléficos ou prejudiciais somos nós. Mas o corpo perispiritual, chamado perispírito, ele retém, ele grava. E ele leva isso para o mundo espiritual e leva isso para as próximas reencarnações. A pessoa não fica livre. Ela só fica livre quando ela substitui essas imagens, digamos, consideradas como negativas, em imagens positivas. Ou seja, refletir, mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar atitude, pedir perdão, procurar ajudar, ser mais útil, fazer algo de bem e de bom. É assim que Deus nos ensina. Desde que eu me reconheço, muitas pessoas me auxiliaram dizendo: faça o bem, não interessa quem. A gente tem que passar por cima disso, irmão. Senão, essas causas que nós estamos passando no dia de hoje, elas continuam, porque nós não estamos refletindo. Vamos ali no médico, muitas vezes, né? Alguma coisa está gerando uma consequência. O médico vai lá, cura. Mas o pensamento pode continuar gerando outras consequências, ou a mesma, num sintoma mais grave e às vezes insolúveis. Ou seja, vai levar para outra encarnação. É uma pessoa inteligente? Não. Por quê? A inteligência faz com que o homem faça o bem. E é muito difícil a gente poder, por exemplo, escutar o Evangelho. O Evangelho é um saco, irmão. Não é isso? Nossa, ficar escutando aquilo durante uma hora, eu não tenho paciência. Mas quantas coisas a gente deixa de aprender? Quanto tempo continuaremos perdendo a verdadeira vida? Quantas vezes voltaremos na Terra para pagar a mesma coisa que nós não queremos pagar? Quantas vezes voltaremos porque nós não queremos nos corrigir? Então, para algumas pessoas,
é necessário a dor. E a gente vive num mundo planetário chamado Terra, planeta de prova e expiação. Nós vivemos e gostamos da dor. Tem pessoas que não querem ficar livre da dor. A dor é a justificativa dela para ela não fazer um monte de outras coisas. Não enfrenta, não sabe, não quer saber, e muitas vezes ainda culpa os outros. Pode culpar o governo, uma magia negra, as pessoas, as famílias. Saímos culpando todo mundo. Esquecemos que nós é que provocamos essas situações. Então, muitas vezes a gente vê na mídia hoje um atacando o outro. Porque isso, só rindo, né, irmãos? Um continua atacando o outro e vão continuar atacando o outro, até que a morte chegue e leve os dois. Que assim que é melhor, né, irmãos? Agora vai levar cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de arrependimento, cheio de praga, falando mal para todo mundo. Vamos largar isso, irmãos. Viver longe das intrigas, longe das invejas, longe dos maus comportamentos, dos nossos maus pensamentos. Para isso, precisamos entender, refletir, imaginar, colocar luz sobre a situação, colocar nossa situação aqui, ó, onde que eu estou, em cima da mesa. O que está acontecendo? Como vou resolver essa situação? Deus, segundo essa leitura, nunca permite sofrimento sem motivo. Está aqui no livro, o Evangelho. Deus não permite sofrimento sem motivo. É da sua lei que o sofrimento esteja sempre em correlação com o erro praticado. Então, o que eu recebo hoje é alguma justificativa sobre o erro que eu pratiquei. E tenho que entender que Deus é justo. Há um motivo. E pode ser que eu não saiba, que eu não entenda, que eu não chegue a uma conclusão. E muitas vezes a gente precisa abrir a nossa mente para as outras oportunidades. Às vezes vem através de um amigo, de um sonho, de uma palestra, de um vídeo. Sempre vem o esclarecimento, de alguma forma. E vai fazer refletir. Quem? Anjo de guarda. O anjo de guarda está muito ligado à nossa evolução, os nossos guias, os nossos protetores, os nossos guias familiares. Então, até nisso, o Evangelho é sagrado e correlato junto às leis de Deus. Façamos o Evangelho e nós entenderemos melhor a nossa própria vida, afastando todos os males e seguindo com inteligência pelos caminhos do bem. Paz profunda a todos os irmãos do grupo. Fico por aqui. 21 e 56. 21 é Xangô, 56 é Iansã, e são os padrinhos da minha casa, Xangô e Iansã. E são de quarta-feira, Xangô e Iansã. Xangô é aquele ser que leva o evangelho. Então, tem muitos irmãos do grupo que são de Xangô e não abrem o evangelho e não está perto do seu orientador. Vamos refletir, porque tudo está correlato e tudo que Deus faz é sempre para o bem. Axé, vibração, vitalidade, uma noite tranquila, de paz profunda a todos os membros.